Eu não vou polemizar aqui falando que Instagram, YouTube, TikTok são melhores do que o e-mail marketing. Muito pelo contrário, o que eu quero te trazer aqui é como essas redes sociais, elas podem e devem abrir portas para fazer com que você consiga crescer ainda mais a sua base de leads e naturalmente não crescer por nível de quantidade, ter aquela métrica de vaidade de ter 50 mil leads na plataforma, mas como elas conseguem contribuir muito para o seu crescimento e o crescimento da sua empresa, fazendo com que você tenha um controle muito melhor das suas comunicações e, claro, consiga também aumentar o nível de consciência e, por consequência, fazer mais vendas dentro da sua empresa. Seja você um infoprodutor, seja você um expert ou prestador de serviço ou empresa tradicional, esse vídeo ele vai te ajudar porque sim, o e-mail marketing é para todo mundo, é para qualquer nicho e se você não está utilizando ele como solução para sua empresa, para o seu negócio, saiba que você está deixando algumas oportunidades passarem, porque hoje a atenção é um dos maiores ativos de toda e qualquer negócio. Então, para a gente capturar, por exemplo, a atenção de uma pessoa no Instagram, a gente faz edições mirabolantes, faz corte de câmera e tudo mais. Para a gente captar a atenção de uma pessoa no YouTube, a gente busca fazer thumbs atrativas, que tenham um CTR legal e tudo mais. Buscamos gravar conteúdos para anúncios e fazer carrosséis, tudo para chamar a atenção da pessoa, para clicar e levar ela para fora de uma página. Com o e-mail, ele não tem essa intenção simplesmente de chamar a atenção, e sim criar um relacionamento de mais longo prazo, eu diria, para que você consiga elevar o nível de consciência dessa pessoa, e é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esse é meu canal, onde eu trago sempre conteúdos de como você consegue aproveitar a sua base de leads, o seu canal do e-mail marketing da melhor forma, para você poder aumentar seu engajamento, aumentar suas vendas e ter um canal um pouco mais sólido que, um pouco eu digo que se comparado, por exemplo, redes sociais, que um estralar de dedos do Mark Zuckerberg, você tem que se adaptar ao algoritmo e fazer coisas mirabolantes para poder aparecer para a pessoa de forma orgânica. No e-mail marketing a gente consegue ter um controle muito maior em relação a isso, e é basicamente isso que eu trago sempre no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo de e-mail marketing, automações e formas de crescer a sua base, já segue aqui o canal. Mas vamos lá, eu não quero polemizar, porque eu já fiz um vídeo sobre isso e beleza, deu uma quantidade de views legal e no fim das contas nem é isso que eu tenho como objetivo até no meu canal. Eu quero realmente pegar um assunto e destrinchar para que a gente consiga dissertar da melhor forma e eu depois quero saber também a sua opinião nos comentários, porque no fundo, o e-mail marketing ele não é simplesmente um canal onde você vai ali e consegue captar novos clientes, a não ser que você faça a estratégia de disparos de e-mail frio. E essa não é, para falar a verdade, uma das estratégias que eu mais tenho expertise. Se você quer alguém que vá pegar uma lista fria, uma lista que você às vezes comprou, uma lista que você pegou do Google, uma lista que você simplesmente brotou no seu computador e queira fazer um trabalho com ela para poder fazer captação, para poder fazer alguma comunicação, eu não sou a melhor pessoa para poder te ensinar a fazer isso, que aí são estratégias de disparos frios. O meu negócio é muito voltado para entender que a pessoa ela teve interesse em entrar na sua comunicação, entrar no seu negócio e trabalhar com ela, criar uma jornada de comunicação para você conseguir pegar na mão dessa pessoa, principalmente no onboarding ali na ponta, e acompanhando o engajamento, as aberturas, o comportamento dessa pessoa para que futuramente você consiga vender para esse ser humano. E aí, com métricas, entendendo o comportamento e analisando os dados que a gente tem dentro da nossa plataforma de e-mail, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais assertiva, porque o e-mail marketing ou as plataformas de e-mail, ela não tem simplesmente como objetivo disparar e-mail, montar uma sequência de e-mail. Pelo contrário, é como se fosse uma estrutura onde a gente armazena os dados de toda e qualquer pessoa, principalmente dos nossos clientes e futuros clientes também. Por isso que, olhando dessa forma para o e-mail marketing, a gente não olha mais como um investimento do que como um gasto. A gente olha mais como uma inteligência, como um cérebro, do que simplesmente como e-mail. Só mudando isso, você já consegue aumentar até mesmo a sua percepção de valor em relação à plataforma em si e olhar o investimento que você está fazendo, às vezes de R$2.000, de R$3.000, como um real investimento para armazenar seus dados. Agora, se você já não está usando esses dados da melhor forma, é outros 500. Mas o ponto é que tem uma frase que, se eu não me engano, ela é do Russell, em que ele diz que uma base que não está crescendo, ela está morrendo.
Então, naturalmente, você precisa criar novas estratégias de uma forma recorrente para você conseguir colocar novas pessoas e pessoas interessadas dentro da sua base, dentro da sua lista de comunicação. Isso é importante porque, levando em consideração que dentro do e-mail marketing a gente tem muito controle em relação a quais disparos de e-mail eu tenho que fazer para cada pessoa, levando em consideração que eu conheço, eu personalizo, eu humanizo o número de 1000 leads para quem é cada pessoa, eu consigo entender e ter dados mais apurados para eu poder fazer comunicações mais assertivas e segmentadas, diferente, por exemplo, de uma rede social que você tem que ficar segmentando por conteúdo. Aqui eu consigo, no e-mail marketing a gente consegue segmentar por dado. Então eu falo aqui porque é o meu mundo praticamente do que eu vivo, e-mail marketing, a agência que a gente presta serviço para o pessoal. Mas no fundo, é um canal de comunicação muito seguro, muito previsível e que a gente consegue controlar muito bem, diferente de uma rede social. Então, só nesse ponto aqui, já dá para perceber que são canais totalmente diferentes em relação a conceito, em relação à forma como a gente vai se comunicar com a pessoa. E talvez, para ficar mais claro, seja mais fácil entender que o e-mail marketing é para um momento diferente de cada pessoa. Por quê? Porque existe sim o momento em que a pessoa ela tá ali te conhecendo, ela tá interagindo com você, tá seguindo os seus conteúdos, tá dando like ali nos seus vídeos e tudo mais. Mas existe um outro momento em que ela já te conheceu, em que ela realmente se interessou no seu conteúdo, às vezes isso pode acontecer de uma forma até muito rápida, em um conteúdo que ela veja, em que ela vai querer dar o próximo passo. Seja porque ela gostou muito do seu conteúdo, seja porque a dor dela é muito latente e ela quer resolver aquilo. E quando a pessoa ela chega nesse ponto, é natural que ela vá querer se aprofundar mais nos seus conteúdos, nas suas soluções, naquilo que você tem a dizer para o mundo, certo? E se ela tem esse interesse, ela é o tipo de pessoa que tranquilamente não vai ter uma barreira, por exemplo, muito grande para te entregar algumas informações, como por exemplo o e-mail marketing. Por exemplo, o e-mail, né? E-mail marketing é o que a gente faz através do e-mail. Mas ela não vai ter problema de te entregar, por exemplo, um WhatsApp da vida, um e-mail. Talvez o WhatsApp seja um pouquinho mais desafiador, mas é um pouquinho. E dá para se mostrar isso até em gráficos de quando você pede e-mail e telefone versus quando você pede só e-mail e vezes quando você pede só telefone. As taxas elas são bem diferentes, o e-mail tende a converter melhor. Mas o ponto aqui nem é esse. O ponto é que as redes sociais, elas precisam obrigatoriamente ser um canal de captação para que você consiga crescer a audiência. E é um tiro pela culatra quando você consegue somente crescer a sua audiência em número de seguidores. Por quê? De uma hora para outra, o algoritmo pode mudar, no estralar de dedos, o Zuckerberg mudar a forma como você alcança. Esqueci o nome do diretor do Instagram até, que lançou um vídeo recentemente falando sobre as mudanças do algoritmo e tudo mais. Mas você precisa sempre se adaptar. Agora não é mais carrossel, agora é Reels. Agora não é Reels, é Stories. E aí você vai ficando sempre refém do que você deve fazer. Quando na verdade eu vejo até o YouTube como algo mais previsível, algo mais de longo prazo e tudo mais. Mas não vou ficar falando muito sobre a comparação das redes sociais. Embora, já dando meu pitaco, eu acredito que seja muito mais fácil você passar mais tempo com uma pessoa dentro de um YouTube da vida, principalmente se você faz vídeos mais longos, do que numa rede social de rápida captação de atenção, que é o caso de um Instagram da vida, que a pessoa mal consegue ver um Reels ali de 2 minutos e quer ficar acelerando, ou que fica pulando de stories em stories, ou que o carrossel você não tem metrificação se leu ou não leu. Acaba que o YouTube ele traz muita dinamicidade, podendo fazer com que o seu vídeo sim seja dinâmico, ou fazer com que o vídeo seja só que nem eu estou fazendo aqui. Eu esqueci o nome dos formatos, que tem vários formatos no YouTube, né? Documentário, React, tem o Red Talk, Talk Red, alguma coisa assim, que é eu botar aqui a câmera na frente, começar a gravar e simplesmente falar. Mas é muito mais fácil eu captar a atenção das pessoas nesse formato aqui do que no Instagram. Então, comparando um pouco das redes sociais, eu prefiro muito o YouTube. E quanto mais a gente vai conseguindo a atenção da pessoa, mais tempo a gente vai passando com ela, mais ela vai te dando confiança, mais essa pessoa ela vai te vendo como autoridade, mais essa pessoa ela começa a considerar você e a sua solução como algo palpável para ela, como uma solução que ela quer
pegar para ela e aplicar ou contratar e tudo mais. Por isso que, na minha visão, redes sociais e esses canais de comunicação mais abertos, eles são ótimos para captar a atenção da pessoa. Só que é muito difícil e muito complexo você fazer com que essa pessoa ela passe muito tempo contigo. É muito complexo e difícil você entender o momento de cada pessoa, principalmente porque ali a gente olha em números, e é muito difícil a gente personalizar a jornada de cada pessoa. E aí, naturalmente, dentre as redes sociais, o YouTube talvez seja a que a gente mais consegue passar tempo com elas. Não é a mais acessada do mundo, mas eu vejo que é uma das melhores para que a gente consiga criar conteúdo e conteúdo mais robusto, né? Porque existe até uma tendência onde as pessoas estejam cada vez mais começando a abandonar conteúdos rápidos e partindo para conteúdos que tenham mais insumo, que tenha mais embasamento, que seja mais longo. Não é à toa também que eu faço vídeos aqui de 20 minutos, porque é o tempo que eu consigo trocar ideia contigo, te trazer mais informações, dissertar um pouco sobre as ideias, sobre a minha visão, sobre aquilo que eu pratico no meu dia a dia. Então esse é um ponto e foi até um dos motivos por eu ter saído do Instagram e ficado muito mais focado numa rede social do YouTube, por exemplo, que me traz mais resultado e me traz mais tempo contigo. Agora, entendendo que essas redes eles são pontos importantíssimos de captação de atenção, você precisa direcionar a atenção dessa pessoa para algum lugar. Um lugar onde você consiga fazer um acompanhamento mais de perto, ter mais métricas, um negócio mais detalhado. E não tem como a gente fugir da construção de uma base, que normalmente pode ser feito simplesmente por clica aqui no link da descrição que você vai participar das minhas lives semanais toda quarta-feira às 15 horas, que no caso tem um link na descrição para você poder se inscrever na minha newsletter e receber e-mails quase que diários sobre automações, e-mail marketing e as minhas visões, aquilo que eu estou testando no dia a dia. Se é o seu interesse, se inscreve aqui na descrição. Então você pode, por exemplo, fazer isso aqui no YouTube, mas você pode direcionar para uma isca, você pode direcionar para uma solução, para uma página de vendas, você pode colocar e direcionar ela para uma aula gratuita, que ela se inscreve na aula gratuita e ela já recebe depois essa aula gratuita, que pode estar no YouTube como não listada. Pode ser um checklist que ela vai receber, enfim. Ela vai se abrir a alguma solução sua, mas você precisa captar leads. Você precisa pegar as informações dessa pessoa. Por isso que eu falo, tudo bem você querer falar sobre tudo que você ensina aqui no YouTube da vida. Porém, é importante e interessante de forma estratégica que você tenha conteúdos que talvez sejam mais robustos, alguns conteúdos mais aprofundados, ou conteúdos que tenham aquelas headlines super atrativas que você vai conseguir captar a atenção dessa pessoa a nível dela, a ponto dela querer te entregar as informações dela. Nome, e-mail, telefone, que seja. Isso vai fazer com que você consiga qualificar melhor os seus leads e ter o controle das comunicações que você vai mandar para ele. Eu gosto muito de falar que o crescimento de uma base talvez seja uma das coisas mais importantes para toda e qualquer empresa, porque é isso que vai trazer previsibilidade para um negócio. Tanto que na faculdade ali, eu tô meio velho, tô ficando velho. Eu não lembro quando era faculdade, terminei acho que em 18, 17, nem lembro. Mas eu trabalhei muito fazendo pitch, assim, com investimento anjo, gostava muito de fazer apresentação, de falar para público, assim, na faculdade e tudo mais. E num desses pitches a gente chegou até a final, a gente fez um aplicativo, e aí tivemos que, eu e um amigo meu, o Danilo, tivemos que fazer um pitch para investidor anjo. E aí foi quando eu me aprofundei, mergulhei de cabeça sobre a relação entre como existe a percepção, ou como eu consigo gerar percepção de valor num investidor anjo, não alguém que tem que injetar dinheiro na minha empresa, versus como eu posso apresentar essas ideias para ele. E uma das coisas que eles sempre olham é o poder da recorrência e o poder de como você está crescendo a sua audiência. Se há uma dependência do CEO ou do expert, ou se você consegue fazer isso de uma forma recorrente. Não estou dizendo aqui que você tenha que desvincular a sua marca, ou o seu rosto da sua marca, não é isso. Eu estou dizendo que uma empresa saudável, ela tem por métrica, como uma das principais talvez, a recorrência de leads entrando na sua base. E depois, claro, como próximo passo, a conversão desses leads em vendas.
Tem até uma estatística, não sei se é no livro do Ofertas de 100 milhões de dólares do Alex Hormozi ou se é no Dot-Com Secrets do Russell, que ele fala sobre uma base saudável, ela precisa gerar $1 por cliente. Então, se você tem 4.000 leads na sua base, ela precisa estar gerando $4.000. Então, se você está com e-mail marketing que não está gerando seus $4.000 por uma base de 1.000 leads, você está deixando algumas oportunidades passarem, ou esses leads não são qualificados o suficiente, ou não estão sendo qualificados o suficiente por e-mail marketing ou qualquer outro canal a ponto de comprar. E aí você tem que fazer base, limpeza de base, crescer base de leads mais qualificados, fazer uma qualificação melhor ali entre a chegada dele e a compra dele, para que você consiga aproveitar melhor esse canal de comunicação que é importantíssimo, é um dos ativos mais valiosos para qualquer empresa. É ele que vai fazer com que você tenha mais segurança na hora da comunicação. Tanto que o que eu tenho feito muito aqui é integrado, claro, o WhatsApp com o canal de e-mail marketing, porque também talvez uma... Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, mas não é uma batalha justa porque cada um tem uma função. Embora eles sejam canais que eles se complementam muito, mas o e-mail marketing ele tem um tom muito mais de transação, de às vezes conteúdo e tudo mais. Agora imagina você ficar recebendo textão no WhatsApp de algum expert, de alguém. Pode ser que isso pegue? Até pode, mas você não vai ficar recebendo newsletter no WhatsApp e ficar lendo ali de uma forma muito amigável. Daqui a pouco vai pingar a mensagem de sua mãe perguntou alguma coisa, sua esposa tá querendo que você responda o que você vai jantar, tem que pegar o moleque na escola. Então, assim como um Instagram da vida, não é um lugar onde você vai ficar escrevendo textão, e as pessoas vão ficar lendo de uma forma, super legal. Não tô sendo hipócrita aqui a ponto de falar que você não vai conseguir fazer isso, porque um Ícaro de Carvalho da vida, um Ítalo Marcilli, as pessoas elas conseguem, mas você não pode se comparar com a exceção, entendeu? Não dá pra dizer que você vai fazer baitas textos maravilhosos no Instagram e que você vai ter uma retenção boa, uma leitura boa, e até em relação à metrificação, você não vai conseguir fazer isso de uma forma saudável a ponto de saber quem leu e quem não leu. Por isso que o e-mail marketing ele tem uma função muito importante que é engajar essas pessoas, tirar elas da plataforma, captar a atenção delas de uma forma mais eficiente, gerar conteúdo para essas pessoas ali dentro. Lembrando que o e-mail marketing, diferente de um vídeo que você acelera no 2.0, diferente de um stories que você fica pulando, a pessoa ela tem que pegar aqui e dedicar a atenção dela para ler. Então você trabalha um outro lado do cérebro dela e você exige um pouco mais da atenção dela. E naturalmente faz com que você consiga, de uma forma mais intencional, elevar o nível de consciência dessa pessoa a ponto dela querer comprar de você futuramente. Resumo da ópera. Rede social é melhor que e-mail? Não. Eles têm funções diferentes. O que deve ser feito com rede social? Gerar conteúdo para atrair pessoas, para chamar atenção, para qualificar essas pessoas e direcionar elas para alguma solução em que você capte e-mail delas. Nome, e-mail e telefone. Fez isso, aí entra a função do e-mail marketing, que é você metrificar as pessoas que estão entrando, fazer um bom lead scoring, criar uma estratégia de nutrição para essas pessoas e fazer com que essas pessoas elas vão progredindo em relação a nível de consciência, em relação à problemática, em relação à solução de problemas, para que, como um próximo passo, você consiga avançar e direcionar essas pessoas para a sua solução. Tem alguns vídeos no canal que eu vou deixar aqui no final, no card, em que eu falo sobre o onboarding, a importância de se criar um onboarding, que é o momento principal de uma pessoa quando ela decide entrar na sua base, onde você chamou a atenção por meio de um anúncio, de uma rede social, que seja, e como você deve montar um onboarding, um passo a passo bem feito, porque é um negócio do efeito halo. A forma como ela vai te perceber dentro do e-mail pela primeira vez é como ela vai julgar todos os seus próximos e-mails. Então dá uma olhadinha nesse vídeo que ele vai te ajudar também a entender um pouco melhor como receber as pessoas na sua base, e eu vou deixar um outro vídeo aqui no canal que é como você começaria, qual é o passo a passo que eu começaria uma base hoje, se eu tivesse tendo que começar ou bater na minha cabeça para poder construir uma base de pessoas interessadas na minha solução, no meu negócio, na minha agência que seja. Não sai do vídeo,
vai ali num dos vídeos que eu vou colocar aqui no final. E te vejo no próximo vídeo.